Opinião e análise com Assis Cavalcante. Pois bem, amigos, hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto que é muito comentado ainda, embora meio recente, mas muito comentado na imprensa, nos meios de comunicação, que é dessa criança, esse menino de 11 anos foi encontrado em Campinas num tambor. Ele era mantido acorrentado pelo pai nas pernas, braços e cintura, um caso de tortura. Eu não vou mostrar de modo algum imagens dessa criança aqui, não vou explorar de modo algum a imagem da criança, mas gostaria que quem nos acompanha pela internet já pudesse ver a partir de agora as imagens, sim, essas sim a gente vê com uma certa satisfação, que é a prisão do pai, agora a prisão da madrasta, na verdade, a namorada do pai, e a filha dela, que eram coniventes com essa situação, porque sabiam da existência dessa criança numa situação terrível. A gente acompanha agora a prisão do pai. São as imagens apenas que eu vou mostrar, não vou explorar aqui a imagem da criança, que nos lembra coisas horríveis, repugnantes, assim como inesquecíveis, assim como o Holocausto, situação que eu acho até bem parecida. E eu gostaria de discorrer sobre o crime que eles passam a responder a partir de agora, que é tortura. Eles passam a ser acusados de tortura, que é um crime que não existia, não era previsto pelo Código Penal brasileiro, que completou agora no final do ano de 2020 80 anos. É um Código Penal caduco e alguns penduricários tiveram que ser feitos. E uma lei do presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei 9.455 de 1997, essa lei ela veio sanar uma deficiência que não havia na legislação brasileira, criando então a tipificação do crime de tortura. Há também um decreto, o decreto 40 de 15 de fevereiro de 91 também já falando, mas lembrando que a Constituição de 1988 já falava no seu artigo 5º sobre a tortura, já tinha alguma coisa a respeito, mas não tinha uma legislação específica. E só para discorrer a respeito disso, durante todo esse tempo que o Código Penal existiu, mais de 80 anos, nós sabemos que a tortura ela sempre esteve presente na realidade brasileira. Na época da ditadura militar praticou-se tortura, pratica-se tortura de várias formas também, não apenas a física. É bom que seja destacado isso aí também. E a pena de tortura, infelizmente, ela não é assim algo tão forte, uma pena que poderia ter um resultado que a gente esperaria dessas pessoas que foram presas, que eu chamo de marginais. Para quem não sabe, de 4 a 10 anos, quando a pessoa acaba tendo lesões de alguma forma, ou quando resulta em morte, de 8 a 16 anos. Eu diria que não é nada assim tão grave. Mas eu gostaria só de comentar a respeito disso, que é bom que essas imagens fiquem na nossa mente e que causem mesmo indignação para que elas não se repitam. Situações como essa não se repitam e, se repetir, que sejam denunciadas. E que há muitos mecanismos hoje em dia para isso. Há várias ligações ao anonimato. Então você, se sabe, não precisa ser algo tão grave assim, de algo parecido, denuncie, não seja omisso.